Bom dia, gente, tudo bem? Bom estar com vocês novamente. Nós vamos continuar com o assunto de genética. Antes de nós passarmos ao nosso novo conteúdo, vamos lembrar um pouquinho algumas informações que nós já falamos. Primeiro, o conceito de cromossomo. Cromossomo é uma longa molécula de DNA associadas à histona, estando ela compactada. Isso é um cromossomo. Quando nós estamos falando de uma célula eucarionte, que é uma célula que tem membrana nuclear, que nós chamamos de carioteca, esse cromossomo vai estar dentro do núcleo, ok? E quando nós conseguimos observar o DNA na forma cromossomial, quando essa célula está fazendo mitose ou meiose? Os cromossomos eles apresentam vários tipos de classificação. E uma das classificações é de acordo com a sua estrutura. Essa classificação, de acordo com a estrutura, ela depende da posição do centrômero, que é essa estrutura aqui em vermelho. O centrômero é a parte mais condensada de um cromossomo, ok? Então, aqui nós temos uma classificação cromossomial de acordo com a posição do centrômero. Então, nós temos aqui um cromossomo metacêntrico, quando o centrômero está na porção mediana, submetacêntrico, um pouco acima, acrocêntrico na porção quase que terminal e telocêntrico na porção terminal. Observe também que esse cromossomo está duplicado. Por que ele está duplicado? Porque nós observamos pares de cromátides, ok? Nós temos aqui duas cromátides irmãs, duas cromátides irmãs. Então, esses cromossomos aqui representados estão duplicados. Esse aqui também está duplicado, mas esse aqui não está duplicado, beleza? Porque não está em forma de tétrade. Passando, classificação cromossomial agora de acordo com a função. Pode ser autossômica ou sexual. Se você está falando sobre um cromossomo autossômico, você está se referindo ao primeiro par até o 22º par, porque esses cromossomos são comuns aos homens e às mulheres, determinam características comuns a ambos. E o cromossomo sexual é o 23º par. Observe novamente que esse é um cariótipo feminino, porque é XX, e não está duplicado, porque os cromossomos não estão em forma de tétrade, e não existe o dobro de cromossomos, né? Aqui nós temos os 23 pares. E aqui nós observamos o cariótipo masculino, porque é XY, e verifique que esses cromossomos estão duplicados, porque você observa vários cromossomos na forma de tétrade, ok? Lembrando que os cromossomos autossômicos, mais os cromossomos sexuais, resultam no genoma, certo? Que é todo o cariótipo, a representação de todo o cariótipo. Vamos falar um pouquinho sobre a determinação cromossômica do sexo, que é, de fato, o nosso conteúdo novo. Bom, primeiro sobre a descoberta. Nós tivemos aqui a participação desses indivíduos, o citologista alemão Hermann, o pesquisador estadunidense Clarence McClung, o pesquisador estadunidense Edmund Wilson. Esses indivíduos foram responsáveis por identificar os cromossomos sexuais e a variação que existia entre eles de acordo com cada espécie. Bom, essa determinação cromossômica do sexo se deu de fato a partir de 1905, com a equipe de Wilson, que pesquisou uma série de espécies cuja determinação sexual se dava pela presença de cromossomos diferentes. E aqui nós temos estudos relacionados a essa diversidade na determinação do sexo. Nós temos o sistema X0, e esse sistema X0 é comum nos percevejos, gafanhotos e baratas, ok? E aqui nós observamos que a fêmea é o sexo homogamético e o macho tenderá a ser o sexo heterogamético. O que é um sexo homogamético e heterogamético? O que seria isso? Quando nós observamos o 23º par de cromossomos, por exemplo, na espécie humana, nós verificamos que na mulher ele é homogamético, porque é XX, ou seja, tem cromossomos iguais. No homem é heterogamético, por quê? Porque é XY, ou seja, tem cromossomos diferentes. No caso do sistema X0, que é o caso de alguns animais, como do percevejo, gafanhoto e barata, como eu já disse antes, as fêmeas elas serão homogaméticas, né? Ou seja, XX, e os machos serão heterogaméticos, mas eles não terão o cromossomo Y. Por isso que o sistema é sistema X0, beleza? Então, eu tirei 2 fragmentos do livro de vocês, que eu gostaria que vocês acompanhassem, ou grifassem lá, por favor. Nesses indivíduos, as fêmeas apresentam pares de cromossomos de todos os tipos, e a constituição dos cromossomos sexuais é XX, enquanto os machos são X0. Veja o caso dos gafanhotos. Nesse caso, os machos são o sexo heterogamético, ou seja, produzem gametas diferentes e, portanto, condicionam o sexo da prole, ou seja, eles determinam o sexo da prole, como no nosso caso, né? E as fêmeas constituem o sexo homogamético. Então, aqui nós temos uma construção, ó.
quando o espermatozoide que tem carga genética X fecunda o óvulo que também tem carga genética X, relacionado aos cromossomos sexuais, porque também tem os autossômicos, né? Você vai ter um zigoto XX, resultando em uma fêmea. Quando o espermatozoide não tem um cromossomo sexual e penetra num óvulo que tem cromossomo sexual, então o cromossomo sexual, o par de cromossomo sexual vai ser o quê? X0. Então, na verdade, essa construção genética vai dar origem a um macho, beleza? Bom, outro sistema é o sistema ZW, comum em borboletas, mariposas, alguns peixes, várias aves e anfíbios. Bom, aqui também tem um outro fragmento do livro de vocês que eu gostaria que vocês grifassem. Nesses casos, dizemos que os machos têm constituição ZZ para os cromossomos sexuais e as fêmeas ZW. Então, aqui é o contrário, né? As fêmeas são heterogaméticas e os machos são homogaméticos, certo? Então, aqui nós temos uma mariposa fêmea, heterogamética, e aqui um macho, homogamético. Então, vamos observar como se dá a construção ou a determinação do sexo dessa espécie. Então, aqui, se nós temos um espermatozoide com carga genética Z, que fecunda um óvulo também com carga genética Z, você vai resultar em um macho após a fecundação, porque o macho, nesse caso, no sistema ZW, ele é homogamético. E aqui, quando você tem um espermatozoide com carga genética Z e fecunda um óvulo W, nós teremos uma fêmea, porque a fêmea ela será heterozigota. Bom, e aqui nós temos o humano, né? Diversidade na determinação do sexo no sistema XY, que é o nosso. Então, aqui nós temos o homem, né, com o seu 20º par de cromossomos XY e a mulher com o seu 23º par de cromossomos XX. Logo, aqui nós temos a prole, certo? Se a mulher só tem como doar X, porque ela só tem X, então a Marge doa X para o Bart, para a Lisa e para a Meg. E o Homer, ele tem como doar X ou Y. Se ele doa o Y, nasce um menino. Mas se ele doa X, nascerão meninas, como foi o caso aqui, beleza? Então, a mulher aqui é homogamética, no caso da nossa espécie, e o homem é heterogamético. Bom, aqui nós temos um outro quadro, né? Que é a diversidade na determinação de forma haplodiploidea. Bom, como é que funciona isso aqui? Outra forma existente de determinação sexual é a haplodiploidea. Em alguns insetos, o sexo é determinado pela ploidia, ou seja, pela quantidade de conjuntos cromossômicos que o indivíduo apresenta. Em abelhas, por exemplo, há as operárias, que são estéreis, a rainha e os zangões. Nesse caso aqui, é um caso especial de reprodução chamado partenogênese. Beleza? Que acontece uma vez que não existe a fecundação do óvulo. Então, veja bem, quando a abelha rainha se une ao zangão e existe o processo de fecundação, você vai originar abelhas operárias ou ainda rainhas. Mas quando não existe o processo de fecundação, esse óvulo não fecundado vai dar origem a um zangão. Essa é a partenogênese, beleza? Que é uma forma especial de reprodução. Nós também temos a determinação do sexo por conta da temperatura. E aqui também tem um fragmento do livro de vocês. Existe ainda determinação sexual térmica, em que a temperatura de desenvolvimento dos ovos condiciona o sexo desses animais. É o caso, por exemplo, das tartarugas, né? Quanto mais aquecido estiver o ninho, maiores são as chances de nascerem fêmeas. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a cromatina sexual, descoberta por Murradar em 1949. E eu gostaria muito que vocês também grifassem essa porção do texto de vocês, e eu vou detalhar cada uma dessas informações. Então, lá no livro de vocês está escrito assim: posteriormente, foi descoberto que nos sistemas XX, XY e XX, X0, o sexo homogamético conta sempre com a presença de uma cromatina sexual nos núcleos interfásicos. O que seria um núcleo interfásico? Núcleo interfásico é um núcleo que você encontra na intérfase. O que é a intérfase? É o intervalo entre uma divisão celular e outra, né? A intérfase tem aqueles 3 períodos, lembra? S, G1, G2, né? Então, nesse período é que você vai encontrar o corpúsculo de Barr, que foi descoberto por esse cara aí, que é o Barr. E o que seria esse corpúsculo de Barr? É quando um desses cromossomos X se condensa de forma muito intensa.
Então, por exemplo, se o indivíduo é XY, você não vai encontrar corpúsculo de Barr. Você só vai encontrar corpúsculo de Barr quando o indivíduo for XX, porque o outro cromossomo X vai se condensar. Ok? Então, se você fizer, por exemplo, o exame de sangue em uma mulher e você for olhar a lâmina dessa mulher, né? Você vai lá, pinga uma gotinha de sangue numa lâmina de vidro. E aí você faz o processo de fixação e coloração, você vai olhar no microscópio e o que você vai observar é isso aqui, ó. Beleza? Aqui são as hemácias, tá vendo? E aqui nós temos um neutrófilo. E você vai verificar que existe uma estrutura nuclear bem interessante aqui. E essa estrutura chama-se a cromatina, chama-se de cromatina sexual ou ainda corpúsculo de Barr. E essa estrutura, esse apêndicezinho aqui, representa a condensação de um outro cromossomo X, né? Porque as mulheres não são XX, nos indivíduos que são homogaméticos com 2 cromossomos X, você vai verificar que o outro cromossomo X vai se condensar e ele vai ser representado dessa forma. Cromatina é quando você tem o DNA na forma filamentosa, que é o DNA naquela forma dupla hélice, helicoidal, ou seja, não está compactado, beleza? Então, voltando aqui, posteriormente foi descoberto que no sistema XX, XY, XX, X0, o sexo homogamético, qual é o sexo homogamético? Esse aqui, não é isso? E esse aqui nesses dois sistemas. Conta sempre com a presença de uma cromatina sexual, que é isso aqui, nos núcleos interfásicos, ou seja, no núcleo da célula que está passando por um processo de intérfase, que é um intervalo entre uma divisão celular e outra, beleza? Ok. Bom, nas células femininas, um dos cromossomos X fica muito condensado, foi o que eu falei para vocês antes, e aparece sob o microscópio como um grânulo, que é esse aqui, denominado cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Barr em homenagem ao cara que descobriu. Em razão da alta condensação, a grande maioria dos genes não se expressa. Ou seja, esse cromossomo X, ele, por ser um cromossomo, consequentemente, ele é constituído por DNA. Então, o DNA determina o que somos. Mas como ele está tão condensado, os genes que existem nele não vão manifestar característica nenhuma, né? O genótipo não vai expressar característica, ou seja, você não vai ter um fenótipo no indivíduo resultante desse genótipo que está compactado nesse cromossomo aqui. Beleza? Esse fenômeno é chamado de compensação em dose. Caso não ocorresse os genes desses cromossomos, os genes desse cromossomo seriam sempre expressos em dobro nas fêmeas, ok? Bom, outra informação significativa que eu gostaria que vocês grifassem é essa daqui, ó. O curioso é que o cromossomo X, que se condensa, é aleatório e, portanto, para um genótipo heterozigótico, algumas células expressam um dos alelos e outras expressam outro. Esse padrão é aleatório e se forma ao longo do desenvolvimento. Por isso é diferente até mesmo entre gêmeas univitelinas. Poxa, o que quer dizer isso? Vocês sabem que as meninas são XX, não é isso? Mas o cromossomo X que vai se condensar pode ser um ou outro. Então, por exemplo, no caso das gêmeas idênticas, né, elas vão ter o mesmo cromossomo X que foi doado pelo pai e pela mãe, não é isso? Então, ela nasceu menina porque o pai doou um cromossomo X e a mãe também doou um cromossomo X. Então, elas nasceram meninas. Só que o que acontece? O cromossomo que vai condensar, o cromossomo X que vai condensar em uma, não necessariamente será o cromossomo X que vai condensar em outra. Consequentemente, mesmo sendo gêmeas univitelinas idênticas, elas podem expressar algumas características diferentes de acordo com essa informação. Por quê? Em um cromossomo X, ela herda características do pai, e outro cromossomo X, ela herda características da mãe. Então, se os cromossomos, a condensação ela é aleatória, pode ser que genes do pai se manifestem mais em uma gêmea do que em outra. Entenderam? Beleza. Bom, então nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu gostaria de deixar aí a minha mensagem para vocês. O impossível é desculpa para o desistente e desafio para o vencedor. Eu espero que vocês, por conta de toda essa problemática que nós estamos passando, não abram mão de estudar e de fazer seus exercícios e dedicar, né? Principalmente vocês que estão num ano crucial, um divisor de águas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.